Excelência, podemos dar início? Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão desta tarde e, em não havendo nenhuma objeção, declaro aprovada a ata da sessão anterior. E, ao declarar aberta esta sessão, eu saúdo os advogados e as partes eventualmente presentes, aos senhores servidores, servidoras, aos nobres colegas e à senhora procuradora. Retirados de pauta os 5, esse é pedido da doutora Helena Maria, e o 10, a meu pedido, porque houve um acordo e eu já o homologuei. Continuação de julgamento 1 da pauta. Eu sou o relator, eu apresento e voto desprovendo, e Sua Excelência, a primeira vogal, doutora Helena Maria Bezerra Ramos, pediu vistas, a quem concedo a palavra. Sim, senhor presidente e relator desses autos. Eu pedi vista para melhor análise da matéria, né, em razão de ter recebido um memorial, né, e ter ouvido o voto de Vossa Excelência. Fiquei na dúvida, porque, a priori, o meu entendimento, né, de regra geral, que a cláusula de eleição de foro tem prevalência desde que não tenha aquelas situações concretas de hipossuficiência econômica, técnica, ou mesmo outros tipos de hipossuficiência, como o do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí, pegando o processo, né, dando uma olhada, eu proferi um outro voto acompanhando Vossa Excelência, que eu gostaria de ler ou dispensar, o senhor é quem sabe. Não tenho nenhuma objeção em que a senhora faça a leitura. Sim, então vamos lá. Poderá fazer, até vamos prestigiar e dar a conhecer já nessa sessão as razões pelas quais a senhora acompanha o relator. Então, Igreja Câmara, pedi vista para melhor análise da matéria. O eminente relator desproveu o recurso para confirmar a competência da comarca de Primavera do Leste, sob o fundamento de que a ação declaratória de nulidade com indenização por dano moral e material, Código 142.076, ter sido ajuizada na comarca sede das agravantes, não lhes causando prejuízo, bem como porque há somente um contrato denominado, entre aspas, carta-compromisso, já rescindido, que estabelece como for a eleição à comarca de São Paulo. É surge dos autos que, em 3 de dezembro de 2010, as partes celebraram o compromisso de compra e venda da Fazenda Leonardo, com condição suspensiva, folhas 67/123. Na mesma data, entabularam o contrato de mútuo, sujeito ao cumprimento prévio de obrigações e constituição de garantia hipotecária, folhas 124/132. Em 15 de 8 de 2013, as partes assinaram um memorando de entendimento em que estabeleceram que o Grupo Giongo, ora representado pelos agravados, constituiria uma sociedade na qual integralizaria a Fazenda Leonardo e deteria 49% das cotas e ou ações, enquanto a Eltejar, ora representada pelas agravantes, ficaria com 51%. Consta desse memorando que esse contrato permaneceria em vigor até a data de assinatura dos instrumentos de contratos definitivos que regulasse a compra e venda das cotas, ações da sociedade. Novas ou retificadas parcerias agrícolas, da Fazenda Leonardo, Camila e Rincão, ou até a data de 15 de 11 de 2013, o que ocorresse primeiro, folha 134/153. Após, mais precisamente em 22 de agosto de 2014, as partes firmaram um contrato que denominaram Carta Compromisso. Nela, as partes deram plena quitação às obrigações e ou direitos previstos ou relativos no memorando de entendimento, na escritura pública de compromisso de compra e venda da Fazenda Leonardo e outros instrumentos relativos ao objeto dos documentos da operação.
nesse contrato eleger a comarca de São Paulo para dirimir qualquer controvérsia, litígio, questão, dúvida ou divergência de qualquer natureza. Folhas 157 e 160. Ocorre que, em 28 de 11 de 2014, as agravantes concederam o prazo de 7 dias para os agravados cumprir as condições previstas na Carta Compromisso, sob pena de resolução automática, folha 185. Como os agravados permanecerem inertes, em 15 de dezembro de 2014, as agravantes ratificaram a resolução contratual de folha 219/220. Os agravados ajuizaram, em 6 de fevereiro de 2015, ação declaratória de nulidade absoluta de escritura e outros contratos com rescisões contratuais e indenização por dano moral e material contra as agravantes, na comarca de Primavera do Leste. Nesses autos, as agravantes suscitaram exceção de incompetência a fim de que o processo seja remetido à comarca de São Paulo, em razão do foro de eleição previsto na Carta Compromisso. No entanto, aquele que atesta a resolução contratual efetivada em época anterior ao julgamento da demanda, ação declaratória, não há como se reputar vigente cláusula nele existente, porquanto seu distrato encerrou aquela relação jurídica. No caso, inclusive, dizendo que estava valendo os outros contratos. No caso, como não se discute a invalidade da resolução da Carta Compromisso, não há como se dar guarida a uma cláusula inserida em contrato inoperante. Desse modo, deixa de ter força o foro de eleição quando o contrato que contém tal cláusula for extinto por meio de resolução. Aí eu junto uma jurisprudência e digo que eu desprovejo, então, o recurso de acordo com o voto do relator. É como voto. Vota Vossa Excelência, desembargador. Proclamo o resultado, a unanimidade, desprover o recurso nos termos do voto do relator. Sua preferência? Pedido de preferência, tão somente sou o relator. 12 da pauta. Apelação 106.416 de 2014, apelante Sizuo Uemura e apelado espólio de Joaquim Miguel Solani Torrades. Egregia Câmara, trata-se de recurso de apelação civil interposto por Sizuo Uemura contra a respeitável sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Civil da comarca de Paranatinga, que julgou parcialmente procedente a ação de uso capião, numeração tal que declino aqui, aviada por Joaquim Miguel Solani Torrades e sua mulher Maria Lúcia Scale de Solani, declarando pertencer-lhes o domínio do imóvel descrito na inicial, Fazenda Cristal, com área de 2.008,6300 hectares. É isso aí, hectares, no município de Paranatinga, conforme memorial descritivo de folhas, com exceção da área pertencente a Lauro Antônio Lopes, conforme sentença de folhas 407, entre parênteses, sentença declaratória extintiva sem julgamento de mérito, em razão de pedido de desistência formulados pelos autores ora apelados, apenas em relação ao senhor Lauro Antônio Lopes, ressalvados os direitos de terceiros não citados. O apelante argui a tempestividade recursal, uma vez que não foi intimado da sentença, nem pela imprensa oficial, apesar de ter ingressado nos autos há mais de um ano antes da sentença. Afirma que somente teve conhecimento do ato sentencial quando o seu advogado procurou se informar sobre o andamento do processo no cartório. No mérito, registra que não ficaram demonstradas as posses que o apelado atribui aos seus antecessores Valdemar Rodrigues dos Santos e Delíria Dias Machado. Argumenta que não há registro sobre quem efetivamente teria administrado o imóvel para o senhor Valdemar Rodrigues, uma vez que ele residia em Rondonópolis, 300 quilômetros da área em litígio, quando em junho de 85 teria se tornado possuidor mediante ato de aquisição firmado com Delíria Dias Machado. Observa que se alegou posse vintenária sobre o imóvel, no entanto, não houve indicação de ninguém que tivesse desempenhado atividades no local ou que, ao menos, tivesse vigiado o imóvel a mando dos mencionados possuidores. Afirma que a sentença não apontou nenhum dos atributos possessórios indispensáveis ao reconhecimento do uso capião: posse pública, pacífica, contínua e com ânimo de dono. As contrarrazões vieram às folhas
pugnando preliminarmente que sejam aplicados à hora apelante os efeitos da revelia, uma vez que a contestação apresentada por um litisconsorte passivo não o aproveita, em razão dele ser proprietário de uma fração imobiliária diversa da dele. No mérito, defende que a posse do apelado e seus antecessores restou demonstrada nos autos, sobretudo o seu exercício através de atos de exteriorização do domínio, com a defesa da posse em juízo pelos antecessores do apelado. Requer o desprovimento do apelo. A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio de parecer da lavra do Dr. José Basílio Gonçalves, Procurador de Justiça, opina pela rejeição da preliminar de aplicação dos efeitos da revelia e também pela declaração de tempestividade do apelo. No mérito, manifesta-se pelo provimento da apelação, em razão dos termos da sentença serem insuficientes para declarar uso capião. O parecer sustenta que a posse deve se expressar em conformidade com a destinação econômica apontada pela sua categoria, no caso de rural, aspas, quando oponha sobre exploração agrícola, pecuária ou outra que se lhe adeque. Fecho aspas. É o relatório. Vossa Excelência já está na tribuna, tem o prazo regimental para proceder à vossa sustentação. Obrigado, Excelência. O senhor desculpa, só para contextualizar aqui, Vossa Excelência advoga para... Para o espólio apelado, Excelência. Apelado? Pois não. Então vamos abreviar essa questão. Se o senhor advoga para o espólio, e o objetivo, é claro, o desprovimento. Exato, Excelência. E eu estou dizendo o seguinte, permita-me. Declínio da oratória, então. Apelação civil, ação de uso capião, preliminares de tempestividade e revelia, ausência de intimação da sentença, prazo a partir da ciência em balcão do cartório, modalidade denominada como extraordinária, preenchimento dos requisitos do artigo 550 do Código Civil de 1916, posse pública, mansa, pacífica, contínua, exercício com ânimos domini por mais de 20 anos, sentença mantida, recurso desprovido. É como voto. Perdão. Mas eu peço perdão a Vossa Excelência, porque já no afã de resolver logo a questão para otimizarmos o nosso tempo, eu acabei, digamos assim, não conferindo a Vossa Excelência o respeito que lhe é devido. Então, ratificado o parecer, eu voto nesse sentido. Vossa Excelência, quem é o João? Ao unanimidade desprover o recurso, nós temos do voto do relator. Pega aqui na minha mão. Desembargador João, da pauta complementar número 3. Embargos de declaração. Global Security Capital Partners. Rediscussão da matéria e eu estou desprovendo o recurso e, como eu reconheço o caráter protelatório, mesmo diante da regra processual que diz que os declaratórios não suspendem o prazo de recurso, eu estou aplicando a multa de 1% sobre o valor da causa a embargante, porque manifestamente protelatório praticamente repisa as teses da apelação. Eu vou refazer aqui, Vossa Excelência acompanha? Eu também, à unanimidade, desprover os embargos, nós temos o voto do relator. Desembargador João, 2 da pauta geral, o parecer do Ministério Público é pelo desprovimento. Vossa Excelência, ratificado o parecer. Que é recuperação judicial e na esteira, a famosa esteira do parecer ministerial, eu estou desprovendo o recurso, mantendo a decisão do juiz
que entendeu que o crédito não sujeito à recuperação judicial. Estou mantendo, estou desprovendo. E Vossa Excelência, desembargador, a unanimidade desprover o recurso dos termos do voto do relator e em consonância com o parecer ministerial. Sou o relator do 11 da pauta geral e o parecer é pelo desprovimento do recurso. Aqui eu estou acolhendo uma preliminar e extinguindo o processo nos termos do artigo 267 do CPC. Apelação civil, ação de cobrança, juntada de novos documentos com aplicação, com apelação, possibilidade, justificativa apresentada, artigo 397 do CPC, fato superveniente à sentença, reconhecimento, pagamento em sede administrativa por outra seguradora, ausência de interesse reconhecida, extinção do processo, preliminar acolhida. A unanimidade extinguir o processo, acolheu a preliminar e de ausência de interesse e extinguir o processo dos termos do voto do relator em dissonância com o parecer. De minha relatoria, eu anuncio, senhoras servidoras, providos 4 e 6. Parcialmente providos 14, 18, 21. Esse aqui já foi, né? Certo. Desprovidos 3, 7, 8, 9, 13, 15, 16, 17, 19, 20. Ele não tem nenhum, né? Então, já esgotamos a pauta geral e os votos apresentados nas pautas complementares serão considerados tais como lançados por seus prolatores. Agradeço a presença de todos e desejo que todos nós tenhamos um dia, a partir de agora também, claro que agora que nós estamos começando a trabalhar mesmo profícuo, para que todos nós nos sintamos úteis, para que todos tenham a justiça desejada.